Imagine o seguinte cenário. Em um dia aparentemente comum, uma comunidade entra em colapso. Vizinhos antes amistosos começam a se atacar. Lares se transformam em campos de batalha, e a ordem social, que parecia tão sólida, desaparece como fumaça. É quase instintivo nos perguntarmos: o que leva seres humanos que também amam, criam e constroem a atos de destruição tão brutais? A história humana está cheia de eventos assim, desde guerras mundiais até pequenos conflitos do dia a dia. A violência parece ser uma presença constante, pulsando sob a superfície de nossas interações. Mas por quê? É inevitável? É algo que nos define, como a respiração ou o desejo? Ou seria uma característica secundária, algo moldado pelas condições em que vivemos? Os filósofos, psicanalistas e teóricos sociais há séculos tentam decifrar esse enigma, mas as respostas que encontraram estão longe de ser consensuais. Thomas Hobbes, por exemplo, argumenta que em seu estado natural, os seres humanos vivem em guerra constante, movidos por medo e ambição. Rousseau, por outro lado, propõe uma visão radicalmente diferente. Ele sugere que, antes de nos organizarmos em sociedade, éramos pacíficos e autossuficientes, vivendo em harmonia com a natureza. Para ele, não é a natureza humana que nos torna violentos, mas a sociedade, com suas desigualdades, competições e instituições corruptas. Então quem está certo? Ou será que nenhum deles capturou completamente o quadro? Talvez, como sugere Hannah Arendt, a violência não seja inerente à nossa natureza, nem um subproduto inevitável da sociedade, mas algo que pode se tornar banal. Algo que emerge da falta de reflexão e do conformismo em situações de poder extremo. Arendt nos alerta. É possível que pessoas comuns cometam atrocidades simplesmente porque as circunstâncias as colocam no papel de perpetuar a violência. E ainda há Freud, que nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Para ele, a violência é inescapável, porque somos governados por forças opostas: Eros, a pulsão da vida, e Thanatos, a pulsão da morte. Essa última, segundo Freud, é uma força destrutiva que pode ser canalizada, reprimida ou externalizada, mas jamais eliminada. Com tantas perspectivas, é fácil de se perder. No entanto, talvez não estejamos aqui para escolher um único culpado. Talvez a questão mais urgente seja outra. Se a violência é tão presente na nossa história e na nossa psique, como podemos lidar com ela? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse labirinto de ideias. Percorreremos o estado de natureza hobbesiano, a utopia pré-social de Rousseau, a análise do mal como banalidade em Arendt e as pulsões humanas, segundo Freud. A pergunta que nos guia não é apenas por que somos violentos, mas, sobretudo, podemos ser diferentes? A violência, afinal, não é apenas uma questão de guerras e massacres distantes. Ela está nas ruas, nas relações pessoais, nas estruturas que nos cercam. Está em nós. E é justamente por isso que precisamos falar sobre ela. Então vamos começar. Para entender a violência na natureza humana, precisamos percorrer os caminhos tortuosos do pensamento filosófico e histórico. Não é uma jornada simples, mas ela nos leva a uma questão essencial. Em que ponto da história a violência deixou de ser apenas uma resposta instintiva e se transformou em algo tão profundamente intrincado com nossa sociedade, nossa cultura e nossas psicoses individuais? Hobbes e o estado de natureza, a guerra de todos contra todos. Nos séculos XVI e XVII, o filósofo inglês Thomas Hobbes olhou para o ser humano e viu algo sombrio. Para ele, em um estado de natureza, isto é, antes de qualquer organização social, nossa existência era marcada por uma violência incessante, impulsionada pelo medo, pela competição e pelo desejo de poder. Hobbes descreveu esse estado com uma frase famosa: Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Sem leis, sem moralidade compartilhada, o mundo seria um lugar onde a vida do homem seria solitária,
pobre, desagradável, brutal e curta. O que Hobbes nos oferece é uma visão profundamente pessimista, mas talvez realista, sobre a nossa natureza. Segundo ele, não há bondade inata ou solidariedade espontânea. O que nos controla é a autopreservação. E é exatamente por isso que precisamos de um contrato social, um acordo coletivo que cede poder a um soberano, o Leviatã, que mantém a ordem e reprime a violência. Mas será que Hobbes capturou a essência humana, ou ele simplesmente projetou os medos de uma sociedade marcada por guerras civis e instabilidade? Se o estado de natureza é mesmo uma guerra de todos contra todos, por que existem tantos momentos na história em que cooperamos e construímos juntos? Rousseau e o Bom Selvagem. A culpa é da sociedade. Um século depois, Jean-Jacques Rousseau surgiu com uma visão completamente oposta. Para ele, a violência não era inerente ao ser humano, mas sim uma consequência da sociedade. Rousseau acreditava que no estado de natureza éramos bons selvagens, seres pacíficos vivendo em harmonia com a natureza, com poucas necessidades e sem o desejo de dominar ou competir com os outros. O problema, segundo Rousseau, começou quando começamos a nos organizar em sociedades complexas. Foi aí que surgiram a propriedade privada, as desigualdades e a corrupção dos nossos instintos naturais. O homem, que antes era livre e igual, tornou-se prisioneiro das ambições sociais e dos conflitos que elas geram. A frase de Rousseau ecoa até hoje: o homem nasce livre, mas por toda parte está acorrentado. Essas correntes são a sociedade, que ele via como uma força transformadora, mas nesse caso, para pior. Se Hobbes via o contrato social como a solução para a violência, Rousseau o enxergava como sua origem. Mas e se ambos estivessem apenas capturando aspectos diferentes de uma mesma realidade? Afinal, a história mostra que tanto o caos da anarquia quanto as estruturas organizadas podem ser igualmente violentos. A modernidade e o surgimento da violência sistêmica. Com o avanço da modernidade, a discussão sobre violência tornou-se ainda mais complexa. Se por um lado o progresso trouxe avanços tecnológicos, políticos e sociais, por outro, ele também institucionalizou novas formas de violência. Pense na Revolução Industrial, com suas condições de trabalho desumanas, ou na colonização, que espalhou morte e destruição em nome do progresso. A violência não era mais apenas uma questão de sobrevivência ou impulsos humanos. Ela agora estava embutida nas próprias estruturas sociais e econômicas. Esse período também nos trouxe uma percepção desconfortável. O poder, quando concentrado, pode se tornar uma força devastadora. Aqui entra Hannah Arendt, que nos ajuda a entender como a violência pode ser normalizada e integrada à rotina de um sistema. Hannah Arendt e a banalidade do mal. No século XX, as duas guerras mundiais trouxeram à tona a face mais aterrorizante da violência humana. E foi em meio às ruínas do Holocausto que Hannah Arendt escreveu sobre o que chamou de banalidade do mal. Para Arendt, o mal não precisava de monstros para acontecer. Bastavam pessoas comuns que agissem sem pensar nas consequências de seus atos, obedecendo cegamente a ordens ou seguindo a lógica impessoal de uma burocracia. A violência, nesse contexto, não era apenas brutal, era eficiente, mecânica e profundamente desumanizadora. O caso do nazista Adolf Eichmann, que Arendt acompanhou em julgamento, tornou-se emblemático dessa ideia. Eichmann não era um psicopata sádico, ele era um burocrata zeloso, preocupado apenas em cumprir seu papel no sistema que exterminou milhões de vidas. Essa era a banalidade do mal, a violência que se esconde sob a fachada da normalidade. Arendt nos força a perguntar: até que ponto somos coniventes com as violências sistemáticas do mundo moderno? E pior, será que a repetição dessas violências nos tornou insensíveis a elas? O que emerge dessa breve jornada pela história do pensamento é que a violência, longe de ser um fenômeno simples, é multifacetada. Pode ser instintiva, como sugerem Hobbes e Freud, ou pode ser construída e amplificada pelas condições sociais, como apontam Rousseau
e Arendt. Mas talvez a questão mais importante seja esta: o que fazemos com esse conhecimento? Se a violência está presente tanto em nossa natureza quanto em nossa sociedade, como podemos enfrentá-la de maneira eficaz? A resposta a essa pergunta exigirá que avancemos mais profundamente em nossas reflexões, e é exatamente isso que faremos a seguir: psicanálise e a violência. Se até agora exploramos como a violência foi pensada em termos históricos e filosóficos, chegou a hora de mudar o foco. E se o problema não estivesse apenas nas estruturas externas ou nas condições históricas, mas dentro de nós mesmos? É aqui que a psicanálise entra em cena, com uma proposta inquietante. A violência não é algo que nos acontece ou que criamos acidentalmente. Ela está no âmago de quem somos. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dedicou boa parte de sua obra a compreender as forças que moldam o comportamento humano. Para ele, somos governados por pulsões, forças inconscientes que nos movem, muitas vezes sem que percebamos. Entre essas pulsões, duas se destacam: Eros, a pulsão de vida, que busca criar, unir e preservar, e Thanatos, a pulsão de morte, que impulsiona a destruição, a agressão e a desintegração. A dualidade pulsional, um conflito interno constante. Freud descreve essas pulsões como forças opostas, mas interdependentes. Eros nos conduz ao amor, à construção, ao cuidado. Thanatos, por outro lado, aparece como a sombra de Eros. É o impulso que nos leva a destruir, a atacar, a desfazer o que foi criado. Mas Thanatos não é necessariamente uma força má. Na visão freudiana, ela é parte essencial da existência humana. Por exemplo, a destruição pode ser necessária para abrir espaço para o novo, e a agressividade, em doses controladas, pode ser uma ferramenta de autopreservação. O problema, no entanto, surge quando essa pulsão de morte se intensifica ou perde os limites impostos pela civilização. Isso nos leva à grande questão freudiana: a civilização ajuda a conter nossas pulsões destrutivas ou apenas as reprime, criando tensão que inevitavelmente explode em violência? O mal-estar na civilização. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud argumenta que o preço de viver em sociedade é a repressão de nossas pulsões. Para manter a ordem, as normas sociais nos obrigam a reprimir desejos e comportamentos que ameaçariam um bem coletivo. É um pacto semelhante ao contrato social de Hobbes, mas com um custo psíquico muito alto. Essa repressão, segundo Freud, cria frustração e insatisfação. As pulsões não desaparecem, elas apenas são redirecionadas. Às vezes, esse redirecionamento é produtivo, como quando transformamos a agressividade em trabalho criativo. Mas outras vezes, ele resulta em explosões de violência, sejam elas individuais, como crimes passionais, ou coletivas, como as guerras. Freud nos convida a pensar: será que os períodos de paz e estabilidade são apenas calmarias entre tempestades inevitáveis? A violência reprimida pela civilização está sempre à espera de uma oportunidade para emergir? O indivíduo e a massa. Freud e a psicologia das multidões. Outro ponto crucial da psicanálise freudiana é a forma como os indivíduos se comportam em grupo. Em sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud explica como a identidade individual pode ser dissolvida em uma multidão. Quando isso acontece, as barreiras da repressão tendem a enfraquecer, permitindo que as pulsões destrutivas venham à tona. É por isso que muitas vezes vemos comportamentos violentos em multidões que nunca seriam praticados por seus membros individualmente. Freud nos mostra que em grupo somos mais propensos a seguir líderes autoritários e a agir de forma irracional. A violência coletiva, portanto, é uma extensão de nossas pulsões individuais, amplificada pela dinâmica do grupo. Conexões com Arendt, a violência como normalidade. Aqui é interessante notar como a psicanálise de Freud dialoga com as ideias de Hannah Arendt. Enquanto Freud fala sobre a dissolução do eu em uma massa, Arendt nos alerta sobre a banalidade do mal. Quando a violência é normalizada e integrada à estrutura social, ela se torna quase imperceptível. A repressão freudiana e a burocratização arendtiana
podem juntas explicar como sociedades inteiras podem se mobilizar em atos de violência extrema, como genocídios ou guerras. São processos diferentes, mas que apontam para o mesmo destino. A violência não apenas como resultado de impulsos, mas também como um fenômeno que pode ser legitimado e perpetuado pelas estruturas que criamos. A violência entre o desejo e a necessidade. O que emerge dessas reflexões é um quadro fascinante e perturbador. A violência não é apenas um fenômeno externo, moldado pela história e pela sociedade, mas algo profundamente intrínseco a nós. Estamos sempre em conflito entre o desejo de criar e o impulso de destruir, entre Eros e Thanatos, entre a civilização que nos protege e a repressão que nos sufoca. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se a violência é parte de nossa natureza, o que podemos fazer com ela? Freud sugere que não podemos eliminá-la, mas talvez possamos transformá-la. Ele acreditava que o mesmo impulso destrutivo que leva à guerra pode ser sublimado em arte, ciência ou outras formas de expressão construtiva. Essa ideia nos dá uma pista importante. Talvez a chave para lidar com a violência humana não esteja em negá-la ou reprimi-la, mas em compreender suas origens e encontrar maneiras de redirecioná-la para algo que beneficie, ao invés de destruir. Afinal, se somos tão propensos à destruição, também somos capazes de criar. Se temos Thanatos, também temos Eros. A questão é, como equilibrar essas forças? E é aqui que a psicanálise deixa a reflexão em aberto, convidando-nos a olhar para dentro de nós mesmos e para as estruturas ao nosso redor. A violência, em última instância, é tanto um problema interno quanto externo, uma luta constante que só podemos enfrentar ao compreender sua complexidade. Continuaremos a explorar isto em busca de respostas, ou pelo menos de novas perguntas. Encarar a violência, transformar a humanidade. Pode parecer que chegamos ao fim dessa jornada, mas não ao fim das perguntas. Se há algo que a história, a filosofia e a psicanálise nos ensinaram, é que a violência não é um mistério a ser resolvido de forma definitiva. Ela é uma força constante, uma presença silenciosa que acompanha nossas maiores criações, nossos avanços mais significativos e até nossas relações mais íntimas. Mas isso não precisa ser o ponto final. A violência não é um destino inevitável. Como vimos, a humanidade sempre oscilou entre a destruição e a construção, entre o caos e a ordem. Então, talvez a questão não seja tanto porque somos violentos, mas o que podemos fazer com essa violência. A reconciliação com a nossa natureza. Talvez o primeiro passo seja aceitar que a violência faz parte de quem somos. Não como uma sentença, mas como uma característica que precisa ser compreendida. Freud nos mostrou que as pulsões destrutivas não desaparecem com a repressão. Elas retornam, às vezes com mais força, se não forem enfrentadas e redirecionadas. Por outro lado, Hannah Arendt nos alerta sobre os perigos da passividade e da conformidade. Ignorar as estruturas de violência, sejam elas externas ou internas, é perpetuá-las. A história do século XX está cheia de exemplos de como a indiferença e a obediência cega pode transformar seres humanos comuns em agentes de atrocidades. E, no entanto, também sabemos que somos capazes de resistir. A mesma humanidade que criou campos de batalha também ergueu catedrais. A mesma espécie que inventou armas destrutivas também pintou obras-primas e escreveu histórias de amor. Isso nos leva a um ponto crucial. A violência, por mais enraizada que esteja em nós, não é a única força que nos define. Construir sem negar. O papel da crítica e da criação. Se a violência não pode ser eliminada, ela pode ser transformada. E é aqui que a crítica filosófica e psicanalítica desempenha um papel essencial. Pensadores como Hobbes, Rousseau, Freud e Arendt não nos dão respostas fáceis, mas nos oferecem ferramentas para questionar, refletir e entender. Essas ferramentas nos permitem enxergar a violência onde antes ela parecia invisível, em nossas instituições, em nossos relacionamentos e em nós mesmos. Elas também nos ajudam a imaginar caminhos alternativos. Como Freud sugere,
As mesmas forças que nos levam à destruição podem ser sublimadas em arte, ciência e cultura. A agressividade, quando redirecionada, pode se transformar em coragem, resistência ou energia criativa. E aqui, talvez, resida a nossa maior esperança. Não se trata de negar a violência ou fingir que ela não existe. Trata-se de usá-la como combustível para algo maior, algo que nos eleve em vez de nos destruir. Um apelo à reflexão. O que queremos ser? A pergunta que nos resta, então, é profundamente pessoal e política. O que queremos ser? Se a violência é tanto uma herança quanto uma escolha, qual será o nosso próximo passo? Continuaremos a perpetuar os ciclos de destruição ou encontraremos maneiras de subverter essa lógica, de romper com o padrão que nos trouxe até aqui? A resposta, claro, não é simples. Ela exige que olhemos para nós mesmos, como indivíduos e como sociedade, e que nos perguntemos: quais formas de violência estamos perpetuando? Seja em palavra, atos ou silêncios, somos todos participantes de um mundo onde a violência muitas vezes passa despercebida. Mas também somos capazes de imaginar algo diferente. Como seres humanos, temos a incrível capacidade de reescrever nossas histórias, de transformar nossos impulsos e de criar futuros que talvez nem sejamos capazes de imaginar agora. Então, talvez a conclusão mais honesta seja esta: a violência é um reflexo do que somos, mas não precisa ser nosso limite. Ao reconhecer sua presença e seus mecanismos, podemos começar a subvertê-la, não com ingenuidade, mas com consciência, crítica e coragem. Afinal, se somos capazes de tanto mal, somos igualmente capazes de um bem imenso. A questão é: estamos dispostos a fazer o trabalho necessário para alcançar isso? E aí, o que você acha? Essa transformação é possível? A história está cheia de ciclos de violência, mas quem sabe estejamos prontos para quebrá-los. Vamos continuar pensando juntos. Até a próxima.